Muito bem, estamos recebendo aqui meu querido amigo Elton Pereira, que é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje, né, nessa infinidade que é o mês de janeiro, nós vamos falar sobre um sentimento que parece que pega muito forte no começo do ano, final do ano, começo do ano, que é esse sentimento de vazio, né? Como que a gente faz para encontrar novamente, Elton, prazer de viver? Que sentimento é esse que nos capta de uma forma assim tão intensa? Pois é. Bom dia, Cíntia. Bom dia Bom para você dia. que acompanha o Notícias do Dia e que vai, a partir de agora, cuidar melhor da nossa saúde mental, né? Como você bem colocou aí, realmente se a gente tivesse que passar aqui uma receita, né, de como combater esse vazio, teria que ser personalizado, porque para cada pessoa funciona de forma diferente. E esse vazio, ele pode estar relacionado a inúmeros fatores, né? Por isso que precisa de uma certa atenção e em muitos momentos também a gente vai precisar de uma ajuda profissional. E é isso que eu vejo as pessoas negligenciar bastante, né? Não entender que em alguns momentos sozinho a gente não vai conseguir. Dá para fazer muita coisa? Dá. A gente tem hoje o auxílio da internet, a gente hoje tem tutorial para tudo, né? Eu vi uma pessoa comentando assim, que hoje a gente não lê mais manual de instrução de nada, De né? nada. Quando Não, a a gente gente não lê nem mensagem do WhatsApp. Verdade. Quando a gente quer saber de alguma coisa, o que é que a gente faz? Como faz? Vai lá no YouTube, né? Geralmente, Aham. como faz tal coisa? Para que é que serve tal botão, né? Então, concordo que com as facilidades que a gente tem hoje, dá sim para fazer muita coisa. E isso é algo extremamente positivo, né? Se você souber usar as ferramentas da maneira correta, mas que em alguns momentos para resolver esse vazio ou até mesmo para a gente entender melhor esse vazio, vai ser necessário a ajuda de um profissional da psicologia e, quem sabe, também um tratamento medicamentoso, né? Que quando a gente recorre a um psiquiatra. O mês de janeiro, Cíntia, ele é simbólico, né? A gente está vivenciando também o janeiro branco e é o momento onde a gente fala muito de saúde mental, a gente fala de prevenção ao suicídio. Não é por acaso que é em janeiro, ligando até com o assunto do nosso encontro passado, né? É justamente por esse simbolismo, essas páginas em branco que está sendo dado a gente de 2025, e é o momento também para a gente parar, repensar, e será que você está vivenciando esse vazio? Pode ser chamado, as pessoas às vezes chamam esse vazio de vazio existencial, de vazio emocional, de crise de identidade também, né? Perdi a minha identidade. Agora, o que é bem importante a gente esclarecer aqui é que esse vazio, ele não está relacionado, por exemplo, a um quadro depressivo, né? Que aí tem pessoas que vão dizer, mas será que não é depressão? Será que não é um quadro de ansiedade? Esse vazio que a gente está falando aqui seria um primeiro sinal, que obviamente não deve ser ignorado, e que se a gente não tomar os devidos cuidados, sim, evolui. Evolui para um quadro de depressão, evolui para um quadro de ansiedade, e é por isso que a gente tem que se questionar e se perguntar. As principais características desse vazio seria uma apatia e o desinteresse mesmo pela vida. Agora, olha que interessante, né, a gente observar que por que não é depressão e por que não é um quadro de ansiedade? Porque a pessoa que está vivenciando esse vazio, ela continua funcional. Então, geralmente vai ser a pessoa que ela continua trabalhando, ela continua dando de conta das suas atividades diárias, mas ela não tem esse interesse mais pela vida. É como se toda a vida dela está em preto e branco, a gente perdeu o colorido, né? Aquela vontade de viver. Muitas pessoas chamam também de propósito, né? Eu perdi o meu propósito. E o que é que está acontecendo? Uma das principais ferramentas também que a gente utiliza no processo da terapia para as pessoas que estão vivenciando esse vazio, né? É o se questionar. Parece bobo, parece simples, mas a gente não tem esse hábito, né, do se questionar, dizer, olha, por que eu estou se sentindo dessa forma? Existiu alguma mudança? Tem alguma coisa associada que pode justificar o porquê que eu perdi essa vontade de viver? Ou o porquê que eu não estou encontrando esse propósito da vida? E a gente sabe que os estudos, eles vão mostrar pra gente o seguinte, na maioria das vezes está relacionado, por exemplo, a um trabalho do qual você aquilo ali não te representa, você não gosta de fazer aquele trabalho, pode estar ligado também a um relacionamento abusivo, um relacionamento Sim. amoroso abusivo, né, onde você sofre ali diversos tipos de violência. Pode estar ligado a questões familiares também. Então, tem que passar por esse processo do questionamento, do se investigar, né? O que é que está acontecendo que pode me levar para esse local do vazio? E obviamente, quando a gente pergunta também, e dá para fazer alguma coisa? Como que eu poderia, então, implementar um passo a passo aí para que eu vá me curando, né? Vá fazendo coisas aí
de início por conta própria antes de buscar uma ajuda profissional. O primeiro passo seria a gente fazer um resgate, principalmente das coisas que você se distanciou. Se você está vivenciando esse vazio emocional, esse vazio existencial, significa dizer que muita coisa que você fazia antes, você foi perdendo o interesse, você foi deixando para trás, e aí a gente foi se desconectando da nossa essência. E, infelizmente, essa desconexão da nossa essência, tem muitos livros, inclusive muitos autores falando sobre isso, né? Quando a gente se afasta dessa nossa essência, é porta aberta para muitos outros adoecimentos mentais, né? Então, se eu não me conecto com essa minha essência, se eu já me afastei de tudo que eu gostava, significa dizer que eu tenho que fazer um processo agora contrário, de retomada, né? Quais eram as coisas que eu gostava, fui abandonando, fui deixando de lado. A gente sabe também que tem um passo a passo que pode ser seguido. Exemplo disso. Nesse momento de mais apatia e de perda desse interesse de viver, é natural que as pessoas elas queiram se isolar, né? Elas queiram entrar ali num processo onde não quero ver gente, não quero sair, não quero fazer nenhuma programação. Aí é aí onde você tem que ter essa consciência de dizer assim, olha, isso faz parte do adoecimento. Porque tem pessoas que estão vivenciando ali um contexto emocional e elas falam assim, mas é porque eu não tenho vontade de fazer isso, é porque eu não tenho interesse de fazer tal coisa. Mas é claro que você não tem, é claro que você não tem esse interesse, porque a falta de interesse e a falta de vontade faz parte do adoecimento. Aí é aí onde a gente tem que ter essa consciência de insistir, de dar um próximo passo, de dizer, sim, talvez eu esteja com essa falta de interesse, com essa falta de vontade, porque faz parte desse adoecimento, desse vazio que eu estou sentindo, e eu tenho que enfrentar, eu tenho que dar um próximo passo, né? A nível também, queria colocar uma parte bem importante aqui, tá? A nível não só da terapia, como eu estou entendendo que na maioria das vezes as pessoas, infelizmente, elas por N motivos, né, inclusive financeiro, elas não têm essa oportunidade de buscar uma ajuda psicológica. Até porque a gente tem que reconhecer que na maioria das vezes você não encontra pelo plano de saúde, né? E é um serviço que não é tão barato assim. Então eu sempre gosto de trazer as alternativas que você pode ir fazendo antes, se você não tiver ainda a oportunidade de buscar uma ajuda profissional, ou até se você tiver algum receio, algum bloqueio de buscar um profissional da saúde mental. O que é comprovado cientificamente que pode te ajudar nessa sensação de vazio e desconexão você com você mesmo? As práticas de atenção plena. É aquele termozinho que talvez você já tenha visto falar por aí, do mindfulness, né? Então, seria desenvolver algumas práticas que promovem isso. O que eu vou falar aqui parece um pouco distante de uma realidade, mas eu queria muito que as pessoas entendessem que não questiona o que o profissional está falando aqui em relação à solução, não. Tenta, se permite. Eu te garanto que se não te fizer bem, se não te trouxer um resultado positivo, não vai te fazer nenhum mal. É a mesma coisa que eu digo para o paciente que chega lá a primeira vez na terapia e diz assim, olha, eu vim, nem sei o que é que se faz aqui no psicólogo, eu vim para conhecer, eu vim para entender aqui, porque meu familiar, meu namorado, minha namorada, disse que eu precisava de um psicólogo. E é isso que eu falo para eles, eu digo, olha, então vamos tentar entender se realmente você precisa de um psicólogo, porque eu posso te garantir nesse primeiro momento que se não te fizer bem, mal também não vai fazer. Eu trouxe umas imagens, né, que é uma prática de atenção plena que eu inclusive trabalho com os meus pacientes lá na clínica, né? Que seria você, sabe o morango, Cíntia, que às vezes a gente compra, seria a outra imagem, a primeira imagem. Isso aí já é o morango depois da técnica. vamos voltar lá para a primeira, que aí eu explico melhor. Isso, pronto, perfeito. Olha o que a gente vai fazer. O que é uma prática de atenção plena? Não é só você meditar, não é só você se transferir para uma outra realidade. É você fazer qualquer coisa que a gente consiga se conectar, que a gente consiga suspender aquele processo de ansiedade e a gente consiga focar no momento presente. E, obviamente, vocês já devem ter observado que o morango, ele tem essas sementinhas amarelas. Dá para perceber, né? Na imagem, essas sementinhas amarelas. Inclusive, quem quer plantar morango tem que começar por aí, né? Tem que tirar essas sementinhas. Na clínica, a gente trabalha uma técnica que a gente pega um palito de dente e olha o processo, tá? O palito de dente e qual vai ser a sua atividade? Você vai pegar a pontinha do palito de dente, vai reservar um momento para aquela atividade e vai, com a ponta desse palito, tirar cada semente dessa, né? Elton, não acredito que você está dizendo que isso vai melhorar alguma coisa na minha vida. Vai.
Vai sim, porque é comprovado cientificamente, é uma prática de atenção plena e naquele momento é pouco provável que alguma ansiedade que você tenha ou que alguma preocupação vá permanecer, porque você precisa focar, você precisa se desconectar, porque é uma atividade minuciosa e requer muita atenção, muita concentração. Então a gente foca no momento presente, que é a essência da prática da atenção plena, e a gente se desconecta dos estados de ansiedade. Ah, mas e se voltar tudo de novo? Não interessa, mas o importante é que, vamos dizer que você vai demorar 10 minutos para tirar todas as sementinhas lá do morango, né? Foram 10 minutos sem preocupação, foram 10 minutos sem ansiedade. Concentrado Concentrado, isso funciona. Aí a outra imagem seria o depois. Quando você conseguir tirar todas as sementinhas, vai ficar aquela imagem que a gente viu lá no início. Pronto, perfeito. Tá vendo que as sementes não existem mais? Então, lá na clínica, o objetivo é esse, olha, tá aqui seu morango, tá aqui seu palito, e o teu objetivo é deixar o morango dessa forma aí, sem nenhuma sementinha. Nossa, é mais ou menos como o pessoal faz instintivamente, né? Nossos avós faziam isso, que é o crochê, por exemplo. Pronto, perfeito. É instintivo, também. né? Porque Sim. assim, não tem nenhuma técnica ali. Elas não faziam isso pensando. Isso. Mas o crochê, inclusive hoje, é muito usado ainda por jovens, né? Jovens, homens, inclusive, também fazendo tricô e crochê como forma de desanuviar a mente, né? Fazer com que... e olha que interessante, nem foi combinado, mas você sabe que eu sei fazer? Sério? Sei, eu sei fazer, sabe por quê? Isso era uma regra da minha avó, sabe? Ela fazia aquelas varandas de rede, né? Sim, sim. E aí, todos, independente se era homem, se era mulher da família, era, de certa forma, obrigado a ajudar ela. Entendi. Então, a gente aprendeu, pelo menos a parte da varanda, eu acho que eu ainda lembro, eu acho que eu ainda sei fazer. E pode ser considerado também uma técnica de atenção plena, né? Perfeito. Nossa, eu acho interessante que eu vejo, às vezes, até você vê assim, em algumas situações, pessoas bem jovens, né, tirando no consultório médico, tira lá o novelo e começa a fazer, que é melhor do que ficar no celular, né? Nossa, sim. sim. Elton, por falar em celular, só para a gente finalizar o assunto, Certo. Essa sensação de vazio, ela tem também alguma coisa a ver com as telas, com o excesso de tela? Porque eu li uma vez, ou a gente conversou aqui, eu não vou lembrar, não, acho que eu vi num documentário, falando o seguinte, que era sobre isso, sobre depressão, sobre essa ausência de conexão das pessoas. E que, por exemplo, o excesso de oferta de coisas para fazer dava uma sensação de insatisfação. Aí ele citou como exemplo, foi numa entrevista. Estou lembrando agora. Está vindo aos poucos na minha cabeça. Foi numa entrevista, ele explicou o seguinte. Ele disse, olha, você, por exemplo, assina várias plataformas de streaming. Aí você começa a clicar. Aí aparece um filme assim, aí aparece um dorama, depois um documentário. Aí você começa a assistir passa 5 minutos. Não, deixa eu ver outra coisa. Não, isso aqui, hoje eu não estou assim. Ao final, você está tão esgotado que você desiste de assistir qualquer coisa. Por quê? Porque você tinha tanta coisa te trazendo, tanta opção, que você termina com essa sensação. Uma sensação Sim. assim... Do vazio. Do vazio. Aí a gente chega à conclusão que ter muitas opções também é um problema. Sim. Né? E aí você tocou em outro ponto extremamente importante. As pessoas que acham que meus 10 minutos aqui de descanso. O que a pessoa faz? Pega o celular, pega a tela, para estar lá rolando na rede social, vendo o que está acontecendo, né? Infelizmente, eu tenho que te dizer, você não está descansando. Pode até ser que fisicamente você está parado, mas mentalmente a sua cabeça ela está a 1000. E aquilo ali vai liberar cortisol, aquilo ali vai liberar estresse e vem a sensação de cansaço, de esgotamento mental, né? O ponto que você colocou aí do exagero que a gente faz hoje em relação ao uso das telas,
está nos estudos relacionado, principalmente quando a gente fala desse vazio existencial. Cada vez mais a gente está exposto, né, principalmente às redes sociais, onde a gente compara muito o trabalho do outro, a vida do outro, o prato que o outro comeu, né, o restaurante que o outro vivenciou. E aí vem pra gente essa sensação de vazio. A vida de todo mundo está dando certo, está tudo funcionando para todo mundo e parece que a minha está parado, né? Então está conectado, é comprovado, inclusive os estudos estão mostrando o quanto que esse uso exagerado das telas pode provocar também esse nosso vazio emocional existencial, né? E o mais importante em relação ao que a gente colocou aqui, se você já se percebeu dessa forma, nós não merecemos uma vida incompleta, uma vida preto e branco, uma vida mais ou menos, né? A gente merece ser feliz, a gente merece ser completo, a gente não precisa ficar com a falta ou sentir que só é uma parte e não é a outra. Então, se o que você já fez não funcionou, né, se as coisas que você já tentou colocar em prática não te trouxeram o resultado esperado, procura uma ajuda profissional para que essa pessoa, ela possa, o profissional que você busca ali da psicologia, da psiquiatria, ele possa conseguir caminhar junto com você e, quem sabe, a gente também não entender melhor a sua história e propor também outras alternativas que, obviamente, por fazer parte da sua própria história, você ainda não tenha pensado sobre isso, né? Esse é um ponto bem interessante. Só para finalizar, Cíntia, eu trouxe também uma indicação de livro, porque tem gente que gosta, né, de se aprofundar. Na terapia também, como a base que eu trabalhei, a TCC, a gente indica livros para os pacientes ler, se aprofundar no assunto, na demanda que ele está buscando na terapia. E tem um livro que ele fala muito sobre essa questão do vazio, né? Inclusive, é um autor que eu trouxe até a imagem do livro aí para que as pessoas possam ver. Pronto, é Entorpecidos. E olha que impactante, né? Como deixar a apatia para trás e voltar a sentir, a se sentir vivo, né? Opa, e esse autor, ele explora exatamente esse vazio emocional, existencial, e ele tem inúmeras pesquisas, são dele, né, desse autor, e aí ele trouxe um passo a passo também de como que a gente cura, como que a gente sai dessa apatia, né? Eu gostei do título, o título é bem impactante, porque estamos realmente entorpecidos, né? Legal, legal. Só para completar, que eu estava falando da entrevista, nessa mesma entrevista, o especialista falou sobre a regra das 5 horas, que é muito utilizado por uma série de pessoas, como o Barack Obama, a Oprah Winfrey, que é o seguinte: todo dia, de segunda a sexta, essas pessoas pegam 1 hora por dia para ler. Mas não é 1 hora por dia para ficar no celular, é 1 hora por dia para ler. E nessa 1 hora é que eles fazem essa espécie de ginástica cerebral. É bem legal também. A gente poderia aproveitar que é uma regra também, pelo menos 10 minutos para cuidar da saúde mental, né? Seria ótimo, né? Todo dia 10 minutos ali, né? Mas seria usar a técnica do morangozinho lá. Essa 1 hora eu estou tentando. Eu não sei se fica rico, porque o Bill Gates e o Zuckerberg também fazem a regra das 5 horas. Espero que sim, né? Não custa tentar, né? Sim. E principalmente sobre a saúde mental, não custa nada tentar, né? Inclusive é a nossa obrigação, cuidar melhor da nossa saúde mental. A Alice está dizendo, Elton, que ela faz palavra cruzada e ouve música. E ela diz que o humor dela melhora bastante quando acontece. Funciona também, Alice, com práticas de atenção plena. Perfeito.